E chegamos na questão de número 23, que é o último exercício desse bloco, desse interessante texto da Clarice. Muito cuidado, essas questões que trazem assertivas são geralmente as questões com maior índice de erro da prova do ITA. Então tome muito cuidado. Nessas questões, eu não digo nem para você redobrar a atenção, triplica a atenção ao resolver essas questões, porque provavelmente o índice de erro delas vai ser bem grande. Começando aí pela número 1, assertiva número 1, que fala sobre estrutura do texto, bastante comum no ITA. Contra a tipologia do texto, prevalece uma estrutura predominantemente narrativa, com passagens descritivas. No geral, essa assertiva pode se aplicar a vários textos, porque geralmente a narração costuma trazer trechos descritivos. É normal que o autor esteja lhe contando uma história e faça uso de caracterizações para melhorar o envolvimento da leitura, tornar o leitor mais consciente do que está acontecendo e, claro, melhorar o desenvolvimento da história. Seria assim, portanto, uma assertiva correta e parece bastante óbvia para a maioria dos textos narrativos. Agora veja a assertiva 2. Essa temos que avaliar com cuidado. Diz a assertiva 2 que a narradora é onisciente, o que por si só já torna a assertiva inadequada. Veja, a onisciência é uma capacidade que um narrador ou uma narradora tem de extrapolar o simples limite da observação e interpretar, por exemplo, os sentimentos de alguém, interpretar o pensamento de alguém, enxergar as motivações de uma pessoa. E não é o que acontece aqui. Não há nenhum parágrafo ou trecho do texto que permita a narradora fazer algo que extrapole a simples observação. Pelo contrário, parece que ela é extremamente limitada à visão de uma garotinha pequena. Portanto, o narrador observador. Isso já tornaria a assertiva incorreta. O restante dela reforça o seu caráter inadequado. Vejam, diz a assertiva que a autora faz uso do discurso direto, o que é verdade. A gente tem um trechinho na fala da garota, né? Ela vem e diz, se me falha a memória, pode expulsar. E o próprio professor também fala um pouquinho ali, cale-se ou expulsa a senhora da sala. Então tem discurso direto, mas o indireto livre, não. Pode perceber que o indireto livre, que é uma mistura entre o pensamento da personagem e a voz do narrador, não aconteceu em nenhum momento do texto. Indireto livre, lembre-se, é essa fusão de vozes, e nesse caso não existe. Lembre-se também que essa fusão chamada de indireto livre só ocorre com o narrador onisciente, o que torna, portanto, a alternativa completamente inadequada. Próxima assertiva. O emprego da linguagem conotativa melhora a capacidade expressiva da narradora, principalmente nos textos relacionados à paixão e ao amor. Novamente, mais uma afirmação que podemos dizer aí, se adequa a vários textos narrativos. É normal usar a linguagem figurada, aqui chamada de linguagem conotativa, para melhorar a expressividade do texto. Pense comigo, como você vai falar do amor de uma forma realmente expressiva, sem fazer uso de um paradoxo, de uma antítese ou mesmo de uma metáfora? A linguagem expressiva, a linguagem usada por meio de figuras amplia a nossa capacidade de ser claro, sendo assim, portanto, a assertiva 3 completamente adequada. Número 4. A autora opta em algumas partes do texto por vocábulos de caráter mais informal, com modo de simular a fala de uma criança. Novamente, uma assertiva coerente. A gente percebe ali alguns vocábulos um pouco mais informais, né? Um pouco mais simples, às vezes alguns mais formais, é verdade, para mostrar que a narradora cresceu em algum momento, mas uma grande parte deles é um pouco mais simples. Por exemplo, a expressão do final, cara lavada, tá aí um exemplo de linguagem informal. Aqui a Clarice, acho que você concorda, faz essa linguagem informal para justamente simular o vocabulário um pouco mais restrito, um pouco mais coloquial de uma criança. Sendo assim, assertiva 1, 3 e 4 corretas, o que torna a alternativa C a adequada. Tendo visto isso, agradeço sua atenção e desejo a você um ótimo ano de estudos. Um grande abraço.